Bom, gente, hoje de retórica, de brainstorming flow, olha só, a Lígia está chegando aí, eu coloquei uma música aqui em homenagem a ela. Tá ouvindo, Lígia? Tô ouvindo, você tá me ouvindo direitinho? Mas você está ouvindo a minha música? Tô, tô ouvindo Deixa eu sim. desligar aqui, onde desliga, meu Deus. Ok, vamos esperar o pessoal chegar aí. Lígia, seja bem-vinda. Muito Eu não estou te obrigada pelo vendo convite. direito. Como assim Não você tô não tá te me vendo vendo. direito? Não, eu tô te vendo bem aqui, mas assim, a imagem tá mais escura. Não sei se há muito tempo que eu já não faço live. A gente vai perdendo. Deixa eu ver. Eu tenho uma luzinha aqui, eu tô ficando tecnológica. Ah, gente, olha só. Melhorou um pouquinho? Sejam bem-vindos aí, Biblioteca Monteiro, aquela pessoal lá de Atibaia. Eliane, seja bem-vinda. A Ju já chegou aí. Bom, gente, o papo aqui é longo. Eu sei que essa live vai ficar gravada, né? Já até pensei, cogitei numa possibilidade de dividir essa live em três, mas a Lígia, que tem o poder da síntese, me garantiu que isso não vai acontecer. Não é o Você meu é bem caso. esperta, você botou a culpa toda nas minhas costas agora. Tá bom, Lígia. Então vamos lá. Por que esse bate-papo, né, Lígia? Por que brainstorming flow? Flow é aquele estado mental de que você está concentrado em achar a resolução de um problema. E eu tenho um problema aqui, por que que eu escolhi essa palavra, a gente iniciar com essa palavra? Deixa eu só contextualizar. Nós vamos iniciar com a palavra consistência, né? Vocês que já acessaram o Telegram já receberam o PDF com só algumas ideias iniciais dos cânones da retórica. E por que convivência? Porque é uma palavra que a gente tem conversado muito no marketing, sabe, digital, sobre a importância das pessoas aprenderem pelo modelo, tá? Pela convivência, porque as pessoas, principalmente no marketing digital, quando você está querendo, muita gente agora no marketing digital, né? Aprendendo como lançar um produto, como fazer isso, e qual é a tendência das pessoas? É procurarem muitas informações e muitas pessoas ensinando sobre marketing digital. E não foca numa única pessoa que já deu resultado. Poxa, ela já obteve resultado, ela sabe o caminho, deixa eu seguir esse modelo. E as pessoas ficam enlouquecidas, overwhelmed, né, que se fala, me corrija aí, sobrecarregadas, estressadas de informação e buscam um pouquinho aqui, buscam um pouquinho ali e acolá. E eu numa live com o Aguiari, ele estava falando exatamente sobre isso. O período, o Leandro Aguiari é um grande player, né, do mercado digital. O período que ele teve mais clareza do que ele queria fazer foi o período que ele conviveu com o Érico Rocha, que é outro grande player, né, da fórmula de lançamento, porque o Érico Rocha ele tem essa característica de trazer clareza sobre, ele vai direto ao ponto, ele é muito claro, muito objetivo. E esse período de 6 meses que eles passaram juntos, valeu mais do que qualquer curso, do que qualquer escola, pela convivência no dia a dia, formatando produtos, ele entendeu a clareza, o processo da clareza começou a fazer parte da forma dele produzir conteúdo, né? Formatar um produto. Isso é fantástico. Então, o poder da convivência. E aí, eu trouxe, e foi muito engraçado também nessa mesma live, ele falou o seguinte, que a convivência é tão poderosa, porque ele, além de ser um produtor digital, ele é músico, só que ele é músico de heavy metal, olha só, ele toca heavy metal. E durante um período, ele começou a produzir música com o pessoal da Bahia de axé. Ele falou, gente, nada a ver comigo. Eu já estava me vestindo com roupas coloridas. O heavy metal se veste como? Com roupas pretas, né? Aquela coisa mais gótica. Ele já estava se vestindo com roupas coloridas, falando igual os baianos. Então, a Oh, convivência, meu você Deus. tem isso. Eu, quando vou para algum lugar, já estou falando com o sotaque da pessoa.
Tem isso, né? Olha, eu sou paulistana. Eu morei em Minas 5 anos, em Belo Horizonte, né? Aí de vez em quando eu me pego falando, arreda, né? Alguma coisa completamente fora do quadrado pro paulista. Da onde que veio isso? Oh, ok. Ai, gente, é muito bom. Mas vamos lá. E no marketing digital tem uma outra coisa também, um outro ditado que a gente usa muito, que é do Jim Rohn, esse ditado que é o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você é a média das 5 pessoas. E como essas 5 pessoas ou te impulsionam, ou te deixam estagnado, ou te puxa para baixo, né? Depende das 5 pessoas com quem você convive. E isso faz um pouco de sentido. Eu quero assim que nesse brainstorm a gente venha trazer essa problemática. Então, vale escolher os amigos, não no sentido de descartar, né? Aqueles que não estão, não é esse o objetivo. Então quem não, aquela pessoa deprimida, aquela pessoa para baixo, eu não vou conviver porque ela é assim. Não, não é esse o sentido. Mas é lógico que há momentos até na convivência que a gente acaba se afastando de pessoas que te levam para um caminho, um caminho de maledicência, um caminho de fofoca. Você prefere não estar, né? Essa pessoa faz muita fofoca, essa pessoa é muito maledicente, então eu prefiro não estar convivendo junto. Eu gosto mais, eu tenho uma tendência a estar com pessoas que gostam de estudar, pessoas que têm paixão pelo conhecimento, porque isso me impulsiona, isso me joga para frente, e vamos juntos, né? Me anima. Então vamos lá, eu quero que você fale aí, apresente para a gente um pouco sobre os cânones da retórica, em que eles ajudam na produção de ideias, fala um pouquinho para a gente. Bom, os cânones da retórica, a retórica é uma das partes do Trivium, né? E esses cânones, eles são 5, e a gente usa para desenvolver qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de tópico. Você tá me ouvindo? Porque o vídeo tá meio que travando para mim. Meu vídeo tá travando para você? Não, agora eu tô te ouvindo bem, mas o começo travou. O começo sua fala travou. Parece que a minha internet está querendo dar um problema. Ai, meu Deus! Olha, eu estou quase convencida de que Instagram não é o lugar ideal para fazer esse tipo de live. A próxima, acho que a gente vai fazer no YouTube, que o YouTube é mais estável. A gente, depois da tempestade, né, do furacão Isaías, a nossa internet nunca mais voltou a mesma. Mas tudo bem. Então eu vou explicar mais ou menos os cânones da retórica, que são 5. Invenção, arranjo, elocução, memória e apresentação. São esses 5 cânones da retórica. A invenção, ela diz respeito ao que eu devo dizer. A descoberta de ideias, a pesquisa, o plano, né? Então, essa é a parte da invenção. A parte do arranjo é em que ordem que eu devo dizer isso. Então, uma vez que você já pesquisou, já planejou, já sabe o que você vai falar, já descobriu a ideia, já descobriu tudo o que você quer dizer, então você vai organizar. Então, é o arranjo, né? Ele tem que ser... O seu ponto tem que ser feito de forma lógica e de forma organizada. Isso está dentro do arranjo. A elocução é como que você vai dizer isso. Então, não é só escrever de qualquer jeito e falar de um jeito que as pessoas entendam, né? Também fazer isso com estilo, com persuasão, de maneira a conquistar a audiência. Você não quer que as pessoas falem assim, eu entendi o que ele falou. Você quer que ele fale assim, nossa, eu não só entendi, como eu não consigo esquecer o que ele falou, né? Os melhores oradores, esses oradores que eu mais admiro, eles não são bons apenas no conteúdo, mas também na maneira como eles apresentam, como eles trazem pra gente esse conteúdo, entregam pra gente, né? Isso então, faz parte da uma pausa. Isso aí no marketing a gente chama de CPL1, tá? E é a parte que geralmente são os bons contadores de história, né? Que é o conteúdo pré-lançamento, são os bons contadores de histórias que constroem uma boa história e que aquilo que ele fala passa a ser a definição daquele termo, daquela situação para o resto da sua vida. Porque te marca de uma forma que você jamais vai esquecer. Por exemplo,
como a Lígia definiu convivência é o que eu vou lembrar para o resto da vida, tá? Então, isso tem a ver com marketing também. Tem. Vamos lá. Aí, o quarto cânone é o cânone que a gente chama de memória. E a gente pensa assim, como que eu posso enriquecer essa apresentação de maneira memorável? Então, assim, que fato externo, então que citação, que momento... A memória é aquele momento assim, boom. Quando a pessoa ouve, ela faz assim... Nunca pensei nisso desse jeito. Então, ela nunca vai esquecer, tem a ver com isso, e também tem a ver com o fato da pessoa saber do que ela está falando. Então, ela não está presa, né? Que nem eu estou aqui dando umas olhadinhas nas minhas colinhas. Mas a pessoa, ela fala com propriedade, com autoridade. Isso tem a ver com a memória. E a apresentação é como que eu devo apresentar. Como, depois que eu passei por todo esse processo, como que eu apresento a verdade para as pessoas de maneira ou escrita ou discurso mesmo, né? E a gente tem muita dificuldade com isso. Quem aqui nunca vai lembrar daquela professora de língua portuguesa que depois que você voltou das férias fala assim para você, escreve uma redação sobre as suas férias. E aí eu lembro de olhar para o meu caderno e pensar assim, eu não fiz absolutamente nada nas minhas férias. Eu soltei pipa na rua, eu era molecão. Eu soltei pipa na rua, eu corri, joguei futebol com os meninos. E era isso, mas eu não sabia como escrever. O que Eu não eu vou sabia. contar? Ninguém nunca me ensinou aquela coisa metódica, aquela coisa mecânica de escrever. Então estava tudo dentro da minha cabeça, mas eu não sabia botar isso para fora, né? Então essa a apresentação, ela tem a ver com isso, de você praticar. Não é só aquela coisa mecânica, mas também a prática, né? E etc. E dentro do tópico invenção, que é o tópico que dá mais trabalho, que demanda mais tempo por causa da pesquisa e etc., a gente tem os 5 tópicos comuns, que foram tópicos sistematizados por alguns pensadores clássicos, né, alguns retóricos clássicos, mas os mais conhecidos entre eles foram Aristóteles e Cícero. Então, eles organizaram a maneira de você fazer essa parte da invenção da retórica em 5 tópicos comuns. Esse é o nome, né, que deram para os 5 tópicos, que são definição, comparação, relação, circunstância e testemunho. E a gente vai usar os 5 tópicos comuns hoje para falar sobre convivência. Perfeito, gente. Eu quero dizer que esses 5 tópicos comuns é para a vida toda. Você não consegue mais pensar fora, depois que a gente vai fazer assim, digamos, olha eu falando uns três, acabei de inventar uma língua, quase inglês, uns três brainstorms, né? A língua enrola, né, gente? A pessoa é completamente disléxica, mas ó, tudo bem. Vamos lá. E após o terceiro, você já vai estar treinado, então você começa a assimilar esses 5 tópicos comuns de forma que você não consegue pensar. E o interessante, Lígia, é que esses 5 tópicos comuns, eles contêm em si, encerram todo o sentido, né? Sim. Toda a essência de uma palavra, de um termo, de uma situação, eles conseguem resolver um problema. Então, se você tem um problema, né? Ele esgota. Se você tem um problema para resolver, algo que você precisa chegar a um consenso, a um objetivo. Nós hoje temos um objetivo aqui. A convivência, ela interfere? Realmente a pessoa, você é a média das 5 pessoas com quem você convive? Né? A convivência influencia, né, a sua personalidade? Então a gente vai trabalhar isso, vamos trabalhar. Eu já fiz assim um breve brainstorm, mas quero também a participação de vocês. A Lígia vai explicar o primeiro tópico comum e a gente começa o brainstorm aqui e vocês digitam aí, ok? Então vamos lá. Definição. Começa pela definição, né? Isso. O tópico de definição, ele estreita a abrangência do assunto. Ele pega aquele assunto que é super
grandão aqui que abrange um monte de coisa, e ele vai trazendo até você focar em alguma coisa. Ele elimina ambiguidade, ele traz clareza para termos. Nesse caso, a gente está usando só uma palavra, né? Mas é claro, quando você está lendo um texto, por exemplo, ele traz clareza para todos os termos, né? Ele define o foco que você quer dar para o estudo desse termo. Ele identifica as partes principais e as secundárias. Olha que legal. E ele identifica também, dentro de um contexto maior, não só de uma palavra, os termos que a gente não sabe, né? Então, você está lendo um livro lá, aparece uma palavra que você nunca viu. Isso aí faz parte da definição e atrás do significado. E a gente acaba... a gente consegue passar tudo por um funil. É isso que o tópico definição faz. Ele faz a gente passar tudo que a gente sabe por dentro de um funil... E aí, a gente apresenta alguma coisa para o próximo tópico, né? Porque a gente tem 5 tópicos. Perfeito. E definição é uma grande falha da educação moderna, né? Quando a gente depara com crianças, adolescentes escolarizados, e você pede para definir, eles ficam, não sabem nem por onde começar. Como definir essa palavra? Como é que você define? Não sabe nem onde pesquisar, né? Exato. Porque... existe essa coisa de que, mesmo que você esteja fazendo uma escrita criativa, de que você não tem que pesquisar em lugar nenhum, porque é criativo, você está inventando. Não é assim que funciona. A definição mostra... Na verdade, o cânone da invenção mostra pra gente que isso não é verdade, né? E sempre existe um conhecimento de alguém, da convivência de alguém, ou da experiência de alguém com quem até você não conviveu, mas de repente você está convivendo com Sócrates ali, ó, dia a dia, através do livrinho que você está lendo. Com certeza. Inclusive, eu esqueci de falar sobre isso, porque convivência foi uma coisa que eu também, assim, a gente fica avaliando, né? Quando a pessoa fala, ele falou assim, para você ter sucesso, siga quem já percorreu o caminho, conviva com ele, você vai obter clareza. Ok. Isso foi a experiência de um player, né, do marketing. Aí eu fiquei pensando, a gente começa a pensar, né? Espera aí, mas quando eu segui minha carreira acadêmica, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, eu quis fazer cada um numa universidade, eu não quis ficar na mesma universidade. Aí eu fui raciocinar, a gente começa a fazer, especular e começa a se perguntar por que isso? É porque as linhas teóricas eram muito rígidas, então eu não queria conviver com pessoas que só tinham a mesma visão, eu queria, porque o certo de uma universidade é a pluralidade de ideias, né? Mas isso não acontece, a gente sabe que não acontece, todos são escravos daquela linha de pensamento numa universidade. E eu queria experimentar outras linhas de pensamento, aí eu falei, não, então nesse sentido a convivência não foi benéfica para mim, um grupo que só pensava da mesma forma e queria impor a forma de pensamento sobre o corpo discente, né? Então, elimina essa forma. Mas pensando esse primeiro tópico comum da definição, eu recorro para etimologia. Não sei vocês podem colocar aí nos comentários como é que vocês definem convivência. Com, né, é de junto, estar junto. E vivência, vem de viver e do latim, né? Então, conviver, viver junto, né? Caminhar junto. Agora, também, eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações, né? A convivência, ela demonstra também convívio próximo, regular, familiaridade, relacionamento, intimidade. E eu começo, eu precisei anotar, Lígia, porque eu começo não pelos antônimos. Tem pessoas que começam pelo antônimo, né? Eu quero ver o que não é convivência. O que não é, isso. Eu não, eu quero saber o que é convivência. Eu sempre faço esse caminho. Eu quero definir o que é convivência e ver dentro desses sinônimos, tá, do que é convivência, eu começo a analisar a carga semântica. Mas espera aí. A primeira acepção no dicionário de convivência é coexistir. Mas eu acho coexistir uma carga semântica
tão pesada? Será que eu conviver com alguém, eu coexisto, né? Algo assim mais intrínseco, me parece. O que você acha disso? O que vocês acham aí? O que vocês definem de convivência? Digita aí. Então, se a gente for usar os 5 tópicos comuns para definir convivência, a gente faz perguntas para a palavra, né? Então, a melhor maneira de definir, a melhor maneira de achar uma resposta é fazendo pergunta. Você não vai achar uma resposta se você não fizer uma pergunta. Então, a primeira pergunta do tópico definição seria: o que eu sei sobre convivência? Só coloca no papel tudo que você sabe, que você acha que você sabe sobre convivência. Então, por exemplo, eu falei aqui que eu acho que conviver talvez abranja também a convivência que você tem com os ensinamentos de pessoas que nem estão vivas mais, que escreveram livros e que estão ali, fazem parte do seu dia a dia. Deixa lá. Não estou dizendo que é verdade, não estou dizendo que é mentira. A gente vai chegar nesse ponto de testar as definições, né? Nos outros tópicos. Então, a segunda pergunta é o seguinte: o que é? Aí sim, aí você vai pesquisar, aí você vai com a etimologia, você vai lá nos dicionários, nos melhores dicionários, né? Aqui a gente usa muito Webster, e aí você faz lá a sua definição de convivência. A terceira pergunta que eu faria é: tem como eu dividir convivência em partes? Tem como eu classificar alguma coisa dentro de convivência? Por exemplo, eu convivo com a minha família todos os dias. Certo? Então, esse é um tipo de convivência. Tem tipos de convivência? Sim. Então, tipos de convivência, de trabalho, relação familiar, né? Na igreja. Tem vários tipos de convivência. Eu faria... Então, essa também seria uma pergunta que eu faria. E aí, eu já achei uma classificação, né? Então, assim, a gente pega uma palavra e a gente pega tudo que a gente sabe sobre ela e depois afunila de novo dentro da definição. Quais são algumas características de convivência, da convivência? O que você diria que seriam algumas características da convivência? Característica da convivência? Por exemplo, a gente já determinou que existem tipos diferentes de convivência. Então, de convivência. A convivência dentro da sua casa. Fala para mim uma característica dessa convivência. Harmonia? Harmonia. Pode ser, harmonia. Ok, harmonia. A convivência no ambiente de trabalho. De repente, você não vai usar a mesma palavra. Pode ser harmonia também, né? Depende do ambiente de trabalho. Pode ser responsabilidades. Responsabilidades, tarefas. Tarefas, exato. Outra coisa. Tudo isso dentro de definição. Tudo isso dentro de definição. Tudo isso dentro de definição. Existem estágios de convivência? Estágios de convivência, sim. Eu acho que coexistir, quando o dicionário fala que convivência é coexistir, eu acho que coexistir é algo, no hebraico, na língua hebraica, eu acho muito interessante, que eu sou professora de hebraico. Na língua hebraica, uma palavra ela tem intenção. Então, uma palavra ela pode ser mais forte, pode ter uma intenção média, pode ter uma intenção igual caminhar, andar mais rápido e correr. Né? É a mesma, a intensidade, tem uma intensidade da palavra. Né? Na verdade, não é nem intenção, é intensidade da palavra. Aí então, entra frequência também. Digamos que a convivência tenha uma intensidade maior de você se relacionar profissionalmente, ter uma roda de amigos, mas são pessoas que você só convive no ambiente, mas não traz para o seu dia a dia, digamos assim. Né? Deixa eu acender aqui a luz. Eu também faria a pergunta: a que grupo que pertence a minha convivência? Tipo, é uma coisa formal, informal, próxima, distante, que mais que eu posso tentar?
tirar dessa definição? Eu tô espremendo aqui, tá? Sim. A gente espreme Não, a mas tá palavra, certo. Esse é o espreme certo, né? Eu o separei significado da palavra. três frases também, porque quando eu penso em convivência, o que, que a gente pensa também? Cresci num ambiente muito rico de provérbios e de ditados populares. Meu pai usava, assim, acho que ele tinha um ditado para cada coisa, né? Que legal. E né, ele sempre falava. Então, eu separei algumas frases aqui, por exemplo, o Mário Quintana, né? A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente disse eu, mas como é difícil, né? A arte de conviver é a arte de viver. O ser humano ele não nasceu para viver sozinho, o ser humano nasceu para conviver. Nós fomos feitos, né, a imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para viver em sociedade. Isso aí já é. Sim, Vale. sim. Mas aí, a gente, todas essas observações que você fez vão entrar em testemunho. É o quinto tópico comum. No tópico definição, a gente normalmente não cita ninguém, não cita autoridade, e a gente não pensa a respeito dos desdobramentos da convivência. A gente pensa, assim, é bem seco, convivência. Então, se eu puder classificar, eu classifico. Se eu puder separar tipos de convivência, eu separo. Mas a gente ainda não está fazendo não está pensando nos desdobramentos de se conviver. A gente vai chegar lá. Então, a gente já determinou que conviver é viver junto. Né? A gente já determinou que existem tipos diferentes de convivência. A convivência no lar pode ser definida como uma convivência harmoniosa, uma convivência no ambiente de trabalho pode ser definida como uma convivência de tarefas e de... desculpa, o que você falou? Profissional, responsabilidades, né? E eu aposto que se a gente for pensar em outros tipos de grupos ou de pessoas com quem a gente convive, então, por exemplo, se eu for pensar nos meus grupos de amigos mais chegados, então tem um grupo de amigos mais chegados com quem eu convivo, que a minha convivência é uma convivência de parceria, né? De amizade. Aí tem o meu grupo de debate, as mães do meu grupo de debate. Então, a gente está dando sentido para a palavra convivência, a gente está definindo, certo? Então, a gente fez isso. Então, provavelmente, o papel está uma bagunça agora. Então, a convivência também tem esse sentido que você falou tribal, né? Eu faço parte dessa tribo. Eu faço parte dessa tribo de educação clássica. Eu estou junto com esse grupo de debate de educação clássica, ok. Sim. Aí o segundo tópico, o interessante é que o primeiro tópico, ele dá pra gente no que pensar, entendeu? Ele dá assunto pra gente pensar. Aí ele já encaminha para o segundo tópico, que é o tópico da comparação. Nesse tópico, a gente vai comparar as coisas que a gente já levantou para nos familiarizar com os novos termos. Então, se teve alguma coisa nova que a gente não sabia antes, depois de ter levantado todos esses dados durante o tópico definição, agora a gente está se familiarizando com esses termos. A segunda coisa que a gente faz é a gente vê as similaridades e as diferenças. Basicamente isso. Então, por exemplo, quais são as similaridades entre os grupos de convivência que a gente já determinou que existem? Quais são as similaridades? Então, por exemplo, se você tiver que comparar as similaridades da sua família, do grupo de convivência da sua família imediata, da sua família, vó, avô, mãe, pai, tia, com o grupo de amigos. Então, as perguntas que você faria era: quais são as diferenças na minha convivência entre esses grupos e o trabalho? Né? Vamos fazer esses 4 grupos, então. Quais são as similaridades? Então, qual que seria uma diferença que você apontaria dentro desses grupos? O grau de intimidade. O grau de intimidade é uma diferença. Sim. E o que é similar? Harmonia, eu acho. Porque, né, você não quer
conviver em desarmonia. Você quer Mas conviver em harmonia. Isso é uma coisa que está lá ou isso é uma coisa que você deseja que aconteça? Tem diferença. É verdade. Pode estar e pode ser um desejo. Pode estar ou Então, não. quando a gente pensa nas similaridades, a gente também tem que pensar assim, bem praticamente, né? Então, peraí, quais são as similaridades? A similaridade é que eu gasto tempo com essas pessoas, certo? Em algum momento durante a minha semana, eu gasto tempo com essas pessoas. Então, essa seria uma similaridade. Quais outras similaridades a gente podia levantar em relação a esses grupos? Eu posso agir da mesma forma com a minha filha e meu marido, no seu caso, né? No meu caso, meu marido e os meus 3 filhos. Eu posso agir com eles exatamente da mesma forma que eu agiria com o meu grupo de convivência, sei lá, no Classical Conversations durante a comunidade? De jeito nenhum. Então, essa é uma diferença, né? Agora, qual que é a similaridade? A similaridade é que o tipo de conversa, por exemplo, uma, né, das similaridades. O Sim. tipo de conversa que eu posso ter na minha casa com os meus filhos que estudam no Classical Conversations é o mesmo tipo de conversa que eu tenho com o meu grupo do CC. Eu posso sentar e aí falar sobre os 5 tópicos comuns sem precisar explicar para eles, porque eles sabem. Sim, porque eles já estão imersos nessa realidade, né? Eles já convivem com essa realidade também, né? Isso é fantástico. Então, a gente vai Agora, fazendo essas... Na comparação, você vai fazendo. Na comparação, você falou das similaridades, né? E das diferenças, né? Então, né, nesse tópico comum, é o tópico comum que você começa a usar o material que você já jogou lá na definição, você começa a funilar mais ainda. Esse é o momento de começar o funil. E também você começa a fazer algum tipo de julgamento. Aqui você já começa a julgar. Por exemplo, você pode se perguntar assim, qual grupo de convivência desses que eu pré-determinei que já existem? Qual tipo de convivência é melhor ou pior? Certo. Então, por exemplo, no início você falou que você prefere conviver com pessoas que gostam de aprender e tem um jeito de pensar, que estão sempre assim, correndo atrás de entender pessoas que são ativas, que gostam de interagir. Isso, em oposição ao grupo de pessoas que está sempre falando mal de alguém, que está sempre reclamando, que está de mau humor e tal. Então, eu não colo, eu sou muito otimista, apesar de tudo, apesar do... Nunca reparou? Reparei. Parece, né? Eu sou muito otimista, eu acho que sempre tem uma solução, sempre tem jeito, né? Até para a morte tem jeito, né? Essa é a realidade. Então assim, você agora vai começar a pensar dentro das definições, dos grupos que você criou dentro da definição, você vai começar a fazer um julgamento. Então, assim, qual que é melhor? Qual que é pior? Com quem que eu gasto mais ou menos tempo? Com quem que eu deveria gastar mais ou menos tempo? Esse tipo de pergunta você pode fazer dentro desse tópico convivência. Então, assim... Comparação. Comparação. Dentro do tópico comparação... dentro do tópico comparação, falando de convivência, né? Então, assim... você também pode começar a fazer perguntas do tipo... eu queria conhecer mais gente que gosta de ler. Ok. A convivência com um grupo de pessoas que gosta de ler vai ser mais benéfica ou não? Ou em relação ao grupo de pessoas com quem eu convivo hoje? Esse tipo de comparação também é válida dentro do tópico comparação. Só não pode
devagar abrir. demais, né? Porque a gente já Porque a gente quer funilar, por isso que eu ia falar. Eu não posso, por exemplo, voltar à estaca zero e trazer o antônimo do que não é convivência. A pessoa que não convive é uma pessoa que vive em solidão, que vive enclausurada, que vive em recolhimento, não quer conviver. Então, isso eu já esqueço, não retomo. Não A vai fazer. tendência é você já trabalhar com o que já foi trabalhado na definição, né? Uhum. E daí, uma vez que você faz todas as comparações e você acha todas as similaridades e você vê o que é melhor, pior, como que as duas coisas são diferentes ou três coisas, dependendo do tanto de coisa que você está comparando. Nesse caso, a gente está comparando grupos de convivência. Porque Sim. como a gente escolheu uma palavra, não tem como a gente comparar uma palavra com ela mesma, né? Então, Sim. a gente está comparando os grupos de convivência, a maneira como eles interferem na nossa vida. Então, a terceira coisa, é o terceiro tópico, que chama relação. Okay. O tópico da relação, ele vai dar pra gente a relação causa e efeito, né? Causa e consequência. Ele vai dar pra gente o histórico, antes e depois. Ele vai dar... e ele vai dar pra gente... pano pra manga. Aqui vai entrar contrários e contradições. Então, aqui a gente pode fazer, sim, a gente pode, sim, usar o que não é convivência para ajudar no desenvolvimento do nosso assunto, entendeu? Então, causas e consequências, né? Causas e efeitos, né? Ações e consequências, no caso, antes e depois, contrários e contradições. Então, quando a gente analisa a relação entre as partes, a gente também analisa a nossa reação. Agora vai ficando mais pessoal. Você percebe que a gente saiu da definição? É uma coisa completamente fora de nós, geral. E a gente funilou, comparou, começou a estabelecer algum tipo de julgamento. Aí, no terceiro tópico, que é a relação, começa a ficar mais pessoal, né? Okay. Então, assim... se a gente estivesse, por exemplo, analisando um texto, normalmente a gente ia falar dos personagens. Nessa parte aqui, nós iríamos dizer o que eu faria no lugar do personagem X ou Y. Então, esse tipo de relação também funciona. Que mais? Esse tópico, ele previne... Você acha que caberia aqui, por exemplo, relacionar a diferença entre conviver e comungar das mesmas ideias? Ou isso entra no tópico? Entra, né? Com certeza. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava com 17 pessoas. Eu convivia com essas pessoas. Eu estava com essas pessoas todos os dias. Mas nós não tinha como nós sermos mais diferentes do que nós éramos. Então, assim, nós tínhamos pouca comunhão. Sim. Nós éramos colegas de trabalho, nós nos dávamos bem, mas nós não tínhamos muitas coisas em comum, né? Então, a nossa convivência era uma convivência harmoniosa, sim, era uma convivência de responsabilidade de tarefa, mas ela não era uma convivência de comunhão. Comunhão de ideias. Isso. Diferente da igreja. Sim, sem dúvida. Quer dizer, idealmente... Sim. Idealmente, né? Porque, de fato, ainda na mesma igreja, ainda não comungamos das mesmas ideias, né? Às vezes mas, não, assim, do principal, sim. Sim. Então, assim, aqui, esse tópico, ele vai prevenir que nós sejamos precipitados no julgamento. Então, a gente começou a julgar na comparação e aqui a gente vai colocar barreira para o nosso julgamento, para a gente não ir além daquela linha, entendeu? Onde a gente acaba sendo precipitado, ou então quando a gente não leva todos os dados em consideração antes de emitir um julgamento. É aqui que a gente para nessa parte. E quanta gente tropeça nisso, né? A gente tropeça. Verdade. Nossa, tropeçamos na língua, né? E isso assim, deixando o lado intelectual, isso é algo que trabalha as virtudes, né? Uhum. Trabalha exatamente esse lado também moral, né? Das virtudes, incrível.
Então, eu perguntaria as perguntas que eu poderia usar, porque a gente está fazendo pergunta para achar resposta. Então, as perguntas que eu poderia lançar para você aqui a respeito de convivência é o seguinte: eu poderia perguntar para você assim: o seu trabalho causa algum tipo dos grupos de convivência que você determinou lá na definição? O meu trabalho causa algum tipo É a de causa, E o seu trabalho é a causa de algum grupo de convivência a que você pertence? Essa é uma pergunta que eu posso fazer de relação. Entendi. Eu estou tentando relacionar o seu trabalho com algum grupo de convivência. Certo. Por exemplo, o meu homeschooling é a causa da minha convivência com a minha comunidade do Classical Conversations. Então, essa é uma relação que eu posso fazer, eu posso perguntar. O fato de você fazer homeschooling é a causa de algum daqueles grupos de convivência que você determinou na definição? Sim. Como? Sim. Por quê? Né? E aí a gente começa a pensar sobre isso. Então, se isso é verdade, se a convivência ela pode ser harmoniosa, mas nem sempre ela tem a ver com comunhão de ideias, que tipo de afirmação que a gente pode fazer que vai ser verdadeira em ambos os casos a respeito da convivência? Porque se a gente disser assim, convivência tem a ver com comunhão de ideias, a gente já estabeleceu que não. Então, se a convivência tem a ver com comunhão de ideias, então a gente tem que voltar lá na definição e mudar os grupos que a gente está fazendo a comparação. Aí a gente volta a estaca zero. Então, a gente já tem esse material para trabalhar, baseado nesse trabalho que a gente já fez. Qual afirmação que a gente pode fazer que vai ser verdadeira para os dois grupos? Para os dois grupos, seria que... o grupo de convivência harmoniosa, né? Aquele grupo que você confia, que você tenha comunhão de ideias. E o grupo de convivência com quem você não tem comunhão de ideias, mas com quem você se relaciona bem. Então, qual é a afirmação que é verdadeira para tudo, para todos esses grupos? Bom, eu entendi que seria viver harmoniosamente, né? Para todos os grupos. Essa é uma das coisas, sim. Você pode ser, por exemplo, a gente pode colocar que a cortesia é uma coisa que todos os grupos têm em comum. O respeito é uma coisa que todos os grupos têm em comum. Sim. E aí você vai fazer uma lista de coisas que você vai dizer, a convivência a convivência em todos os grupos aos quais eu pertenço implicam em respeito, blá, 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 blá. Então, esse é o tópico relação. E agora a gente vai ter que dar uma corrida, porque faltam 15 minutos para acabar. E mais 2 tópicos, não é isso? Tem. Mais 2. O tópico de circunstância é quando a gente lida com as limitações da situação, ou do texto, ou da palavra. Então, assim, a gente meio que fez isso um pouquinho na relação, quando a gente comparou os grupos, né? Então, a gente faz as perguntas assim, o que é possível e o que é impossível? Esse é o tipo de pergunta que dentro do tópico circunstância a gente pode fazer. Então, assim, é possível todo mundo se respeitar num grupo de convivência, não importa em qual grupo de convivência? Sim, é possível. E é uma demanda, né? Isso é urgente, assim, trocando, assim, até abrindo aqui um parênteses, é algo que se faz, necessário nesse tempo de polarização, né? Exato, as pessoas não têm se respeitado. Então, nós estamos numa convivência. A pandemia veio acelerar e veio trazer essa intensidade de uma convivência digital. Exato. Né? Nossa, nem me fala dessa convivência digital que fica Isso é circunstancial. Então, esse é o tópico da circunstância. Nós estamos vivendo uma pandemia onde a convivência, pela circunstância do mundo, nós estamos tendo que conviver diariamente por webconferência. Eu nunca fiz tanta webconferência na minha vida. E não até reunião isso. de família. Ai, fala pra mim. E não só isso, mas, por exemplo,
como que a circunstância, a pandemia, está interferindo nos seus grupos de convivência? Por exemplo, nós estamos agora lidando com a volta à comunidade, né? O início das aulas, que aqui nos Estados Unidos as aulas começam agora. E eu tenho grupos que querem usar máscara o tempo inteiro, e eu tenho grupo que não quer usar máscara o tempo inteiro. Então, nós temos nesse grupo comunhão de ideias, ok? Comunhão de ideias a respeito da educação clássica, a respeito do homeschooling, a respeito de muitas coisas. Mas nós não chegamos num acordo em relação ao uso da máscara. Então, isso é uma circunstância que vai mudar a maneira como aquele grupo de convivência vive, como aquele grupo de convivência vai se reunir. Então, nós tivemos que dividir um grupo de convivência. Sério? Nossa, você falou uma coisa muito interessante, porque esse tópico que a gente está tratando, ele pode ampliar tanto, porque tratar de convivência, você pode trazer um treinamento para liderança, né? Os líderes precisam ter um treinamento desse de convivência. A gente está passando por essa mesma situação aqui no Brasil com relação às comunidades. Tem comunidades que ficam naquele impasse, volta, não volta. Tem gente que quer usar máscara, gente que não quer usar máscara. Aí tem pessoas que falam que é uma falta de respeito não usar máscara, porque tem que obedecer às leis. Então, isso tem tudo a ver com esse tópico daqui dessa live, né? A convivência está muito atrelada ao consenso, né? Quem lidera tem essa função de promover um consenso, de levar as pessoas a entender, a conviverem também. Né? Sim. Mas não só isso, mas assim, quando a gente faz as perguntas, né, dentro desse tópico da circunstância, que a gente pergunta assim, como que a situação X influenciou a situação Y? Então, como que a pandemia influenciou a convivência do nosso grupo de homeschooling? Então, nós temos mães, hoje eu tive uma reunião com uma das mães que ela falou assim, eu quero usar máscara o tempo inteiro, mas eu não quero obrigar ninguém a fazer o que ele quer, né? Mas a gente tem mãe na nossa comunidade que ficou muito arrasada porque a gente não mudou a liderança, não mudou de ideia. Então, está interferindo e uma pergunta que a gente pode fazer também em relação a isso é como que essa situação está interferindo na nossa comunidade daqui para o futuro. Essa é outra coisa que a circunstância revela. Ela fala assim, a gente pergunta o que é possível e impossível, o que é provável e improvável. Como que o passado interfere no presente e como que o presente modifica o futuro. Isso também faz parte da circunstância. Dentro da convivência, então, por exemplo, a gente sabe que tem essa mãezinha que no futuro não vai se sentir tão confortável mais no meio da nossa comunidade porque ela não foi atendida. Entendi. Né? Quando isso tudo já tiver passado, né, outras circunstâncias virão, mas ela pode se sentir até ameaçada. Será que eu vou ser atendida em alguma outra situação? Exato. Né? E aí, dentro dessa coisa da circunstância, a gente analisa as coisas externas que interferem no tópico, né, no assunto do qual a gente está conversando. Então, a gente vê, por exemplo, uma das coisas que a gente também tem que analisar nas circunstâncias, nessa situação específica da convivência da nossa comunidade, é como que as guidelines, né, as regras estaduais para grupos específicos interferem na nossa convivência. Então, já aqui fatores externos, avaliando os fatores externos na convivência. Exatamente. Então, por exemplo, a gente já sabe que a gente não vai poder compartilhar comida, que a gente não vai poder sentar junto, todo mundo junto na hora do lanche, na comunidade. Não pode se abraçar. Não pode se abraçar, não pode tocar na mão, não pode beijar, não pode fazer nada, né? E vamos ter que ficar aqui, acho que dá mais ou menos 3 metros de distância um do outro, 2,5 metros de distância um do outro. Então, assim, todas essas coisas interferem na convivência. Isso tudo é circunstância que precisa ser levantada. Então, interfere na circunstância, né? Interfere não interfere na convivência, interfere até na escolha do local, porque tem que ser um local bem amplo, não pode ser... Há todo um contexto aí, né? Sim. Muitas e daí os desdobramentos, né? Por exemplo, os desdobramentos. Normalmente os grupos de Classical Conversations se reúnem em igrejas. E as igrejas estão
impedidas de receber um número X de pessoas. Elas só podem Sim. receber um número X de pessoas. Então, assim, tem tanto fator externo agora influenciando na convivência desse único grupo que a gente determinou que existe lá no tópico definição. Entendeu? Então, assim, a gente afunilou, só que na hora que a gente chega na circunstância e no testemunho, aí a gente amplia de novo, mas a gente amplia em relevância. Gente, olha A que gente afunilou fantástico! Os e 5 ampliou. tópicos comuns sendo utilizados na resolução de conflitos. Que magnífico! Sim, sim. E daí a gente chega no último tópico, que é o Autoridade. tópico testemunho, que é autoridade e testemunho, né? Que é quando ele, na verdade, Aristóteles dividiu esse tópico em 6 categorias. Ele dividiu em autoridade, testemunho, estatística, máximas, leis e precedentes. Então, a autoridade e testemunho, eles têm a ver com a qualidade da evidência que você vai usar para defender o que você estiver defendendo a respeito da convivência. Então, por exemplo, se você definiu, comparou, fez as relações, analisou circunstâncias, chegou à conclusão de que convivência, a boa convivência exige respeito, não necessariamente comunhão de ideias, certo? A gente chegou a essa conclusão de que convivência não necessariamente exige isso, e que as circunstâncias interferem diretamente na convivência. São essas 3 coisas. Então, qual que é a qualidade da evidência para isso? Então, no nosso caso, quando a gente analisou as circunstâncias para a comunidade do Classical Conversations, a gente colocou risco de contágio na balança junto com a necessidade da comunidade, da comunhão, e a gente entendeu que a necessidade de comunhão pesou mais do que o risco. Então, nós estamos ok com o risco, porque nós entendemos que a comunidade é essencial. Então, perfeito. Qual que é a qualidade da nossa evidência? Aí a gente pode usar uma autoridade que, por exemplo, falou que as máscaras, na verdade, elas não são um ponto, a gente chama aqui de set in stone, que não foi assim, todo mundo concorda com o uso da máscara da mesma não foi forma. unânime. Não existe unanimidade, né? E tal. Então, a autoridade do testemunho vem daí. Outra coisa, da onde vem, aí vai vir o provérbio que você falou, vai vir o texto bíblico de que você lembrar que a nossa liberdade... Por exemplo, tem um versículo bíblico que fala: nossa liberdade é limitada pelo amor, né? Então, como que esse versículo bíblico nos ajuda na nossa convivência? Quer dizer, então aí a gente vai aplicar essa autoridade, essa evidência qualitativa para escrever, para desenvolver o nosso tópico, né? Que é a convivência. A outra coisa é as estatísticas, né? A gente pode falar de estatística, só que estatística é manipulável e ela pode ter viés ideológico. Então, ela não é a melhor... E os artigos também, né? Os artigos científicos que as pessoas querem usar de autoridade, já colocam logo quem? Harvard. Ou então a Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Chega até a dar um arrepio quando eu escuto isso aí. Eu até trouxe uma autoridade aqui para você, tá? Com relação a... Deixa eu ver qual foi a autoridade que eu trouxe. Foi da... Agora eu não estou achando. Meu Deus, onde que está a autoridade? Eu tinha separado alguma coisa de autoridade aqui, que era do NBCI, que é o núcleo, o centro de... mas agora eu não estou achando. Mas eu tinha separado. Que fala que a tendência... Achei, ó. Tanto a nossa essência quanto as nossas tendências pessoais são relevantes. Porém, uma série de pesquisas do NCBI indicam que somos influenciados em grande medida pelo ambiente no qual vivemos, né, e no qual atuamos. O NCBI é uma instituição muito importante aí nos Estados Unidos, né? É o Centro Nacional de Informação Biotecnológica, que estuda a parte genética e tudo isso, de convivência. E aí, isso é uma autoridade. Então, uma pesquisa. O uso dos 5 tópicos comuns, ele faz um pouco mais de sentido quando a gente está analisando ou uma sentença inteira, ou uma ideia inteira,
No caso, a gente está dando um valor maior do que só a definição da palavra convivência Sim. para fazer esses 5 tópicos, né? Mas por quê? Porque esse testemunho, essa autoridade, que é o último tópico dos 5 tópicos comuns, eles nos mantêm fundamentado, ele nos mantém fundamentado na verdade. É para isso que ele serve, entendeu? Para achar então, a verdade. A busca da tirar verdade. a gente do achismo, né? Ou então do pseudo-conhecimento. Que hoje a gente tem isso, né? O pseudo-conhecimento. Tá no Facebook, então é verdade. Né? Tá na Globo, a Globo falou, então é verdade. Ou então, sei lá, CNN, ou então, sei lá, eu o quê, né? Então tá, li em algum lugar, leu só a manchete da entrevista lá, sei lá, do artigo, já achou que tá tudo, né? Então, esse tópico, ele fundamenta a gente na verdade, né? As máximas que a gente escuta por aí também, né? Por exemplo, deixa eu pensar numa máxima. Agora, é claro que eu não vou lembrar de nenhuma máxima. As falácias, né? A gente tem pouco tempo agora, hein? Temos 4 minutos. 4 minutos. Bom, com essa dissecação aí, gente, né, dos 5 tópicos comuns, né, que a Lígia trouxe, você pode buscar a verdade em qualquer situação, de qualquer termo, para resolver conflitos, como a gente falou, para destrinchar um projeto para o marketing, né? Algo que você queira tratar, você também pode usar os 5 tópicos comuns, isso aí é para a vida, tá? Tratando nessa questão de convivência, o que a gente acha aqui, as razões pelas quais você deveria se aproximar ou não de pessoas, né? Manter a convivência, como é que você trataria isso? Outra coisa que as perguntas que a gente pode fazer dentro do testemunho são muito interessantes, porque a gente pode perguntar, por exemplo, se a autoridade que a gente está usando tem viés ideológico. Se a resposta for sim, essa autoridade não é uma autoridade. A segunda pergunta que a gente pode fazer é: o que essa autoridade, esse testemunho, supõe sobre o mundo? Essa suposição é verdadeira? Se a suposição não é verdadeira, ela tem que ser descartada, né? Então, de que maneira... Lígia, esse processo é muito demorado, né? Não é um processo que você resolve numa tarde. A pessoa que pensa que desenvolver um assunto, pensar sobre um assunto, vai levar 5 minutos na frente do Facebook, ela não sabe o que é pensar. É trabalhoso e precisa ser ensinado. Nós não nascemos naturalmente querendo pesquisar nada. A gente quer tudo pronto. E enquanto a gente não entender que a gente precisa sair da nossa área de conforto para pesquisar, para depurar qualquer ideia, a gente não vai sair dali do senso comum. Às vezes nem senso comum, né? Às vezes a gente está até no nível mais baixo. Abaixo do senso comum, é verdade. Lígia, eu quero te agradecer, porque o nosso tempo está realmente acabando. Nós temos 1 minuto. Foi muito bom pensar esse tema com você. Eu acho que convivência é um tema que daria para a gente trabalhar bem, né? A gente trabalhou, a gente só mostrou realmente o modelo aqui, né? Desses 5 tópicos em torno da convivência, mas a gente não fez um trabalho mesmo, né? Minucioso, mas foi muito bom. E a gente vai ter um próximo episódio aí desse Brainstorm Flow, que vai ser, eu vou pensar num termo. Vamos pensar num termo bacana para o próximo Brainstorm Flow. Tá, gente? E semana que vem a gente vai tratar esse mesmo termo, convivência, com o professor Daniel Lourenço, sobre o aspecto filosófico. Vamos continuar nesse termo convivência e vamos aprofundar. Aí, tá pronto. Bom? Vai juntar tudo. Isso, obrigada, gente. Vocês não participaram, mas no próximo, agora já sabem como utilizar os 5 tópicos. Então, não vou perdoar. No próximo, eu quero vocês participando aí nos comentários, tá? Do Brainstorm. Um abraço a todos. Valeu, Lígia. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.